Amigo alternativo, estamos em época de Eurocopa, então venho aqui falar sobre um momento em que a Eurocopa foi muito alternativa. Tivemos uma grande zebra que foi a Grécia sendo campeã da Eurocopa em 2004. Para muitos foi a maior zebra do século XXI. Aliás, já deixo o convite para você colocar aí nos comentários se você acha que foi a maior zebra do século XXI ou não. Tivemos várias outras, tivemos, por exemplo, a do Leicester City no campeonato inglês, que já foi tema de vídeo aqui. Tivemos várias em 2004, inclusive, foi o ano das zebras, e temos um vídeo também falando sobre essas zebras de 2004. Nesse vídeo nós comentamos rapidamente sobre essa Grécia da Eurocopa, mas agora vamos aprofundar um pouco mais nessa história e mostrar por onde andam os jogadores daquela Grécia, da Grécia de 2004. Claro que todos já aposentaram, mas tem algumas histórias curiosas sobre o que rolou com eles depois do título da Eurocopa e também depois que eles se aposentaram. Tem um pouco de tudo. Vários ficaram no futebol, mas tem também alguns que foram para a política, tem um até que virou bombeiro. Vamos lá! Se você quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Eurocopa, ou no Campeonato Brasileiro, ou em qualquer competição mundial, baixe o aplicativo OneFootball. Acesse o link que está aqui na descrição, baixe, configure lá de acordo com as suas preferências e aproveite o tempo real das partidas, estatísticas, notícias, vídeo, mercado da bola, enfim, é o aplicativo de futebol mais completo da atualidade. Baixe e aproveite. Antes de falar da campanha da Grécia na Eurocopa, vale destacar que nas qualificatórias, nas eliminatórias para a Eurocopa, a Grécia já começou surpreendendo, porque caiu ali num grupo que tinha Espanha, Ucrânia, Armênia e Irlanda do Norte, e apesar aí de ter Espanha e Ucrânia, seleções que normalmente vão bem, a Grécia ficou na liderança e se classificou diretamente. A Espanha foi para a repescagem e a Ucrânia foi eliminada. Então ali já começou um sinal de que a Grécia poderia surpreender. E aí se classificou depois para a Eurocopa e caiu no próprio grupo da Espanha novamente, no grupo que tinha também Portugal, seleção anfitriã. A Eurocopa de 2004 foi em Portugal, e ainda tinha a Rússia. Então seleções fortes, e a Grécia conseguiu se classificar. Logo de cara, no primeiro jogo, enfrentou a seleção de Portugal, venceu por 2-1, surpreendeu bastante, já começou a chamar a atenção. Na sequência enfrentou a Espanha, e aí dessa vez empatou por 1-1, e na rodada final acabou perdendo para a Rússia, que poderia ser muito trágico, mas Portugal derrotou a Espanha, e no número de gols marcados, a seleção da Grécia acabou ficando na frente da seleção da Espanha. E aí se classificou então com uma ajuda de Portugal, que mais tarde se tornaria vítima da Grécia. E aí depois começou o mata-mata pelas quartas de final, e a campanha da Grécia não teve moleza. Não é aquela zebra que passou por vários times surpreendentes, não. Pegou logo de cara nas quartas a França, atual campeã da Eurocopa, com Zidane, com Henry, com Trezeguet, e conseguiu vencer, derrotou por 1-0 com gol do Charisteas. Depois, na sequência, na semifinal, enfrentou a República Tcheca, que era considerada ali, não é uma seleção hoje considerada muito forte, mas na época era considerada uma das favoritas, vinha de 4 vitórias em 4 jogos, aquela seleção que tinha o Nedved, cracaço de bola realmente. E aí a seleção da Grécia conseguiu levar o jogo para a prorrogação, sempre naquele esquema bem retrancado ali, e conseguiu fazer o gol com o Delaz na prorrogação e se classificou então para a decisão. Enfrentou na decisão Portugal, seleção anfitriã, que tinha tudo realmente para ser campeã, tinha ali um cenário perfeito para ser campeã, com um encontro de gerações, com Figo, Rui Costa se encontrando com Deco, Cristiano Ronaldo, então um time muito forte, comandado pelo Felipão, que tinha acabado de ser campeão do mundo pela seleção brasileira. Então tinha tudo para Portugal ser campeã, e Portugal jogou melhor. Foi um jogo ali que teve 17 finalizações de Portugal contra 4 da Grécia, mas em uma dessas finalizações de cabeça ali, num escanteio, a Grécia conseguiu fazer o gol do título, e aí terminou assim esse grande conto de fadas do futebol, com a Grécia sendo campeã, zebraça na Eurocopa.
Agora vamos falar sobre os jogadores que participaram daquela final da Eurocopa e contar um pouco da história deles depois daquela final, o que rolou na carreira e também no pós-carreira. Antónios Nicopolidis. Esse foi peça fundamental na campanha da Grécia, afinal o time se defendia muito bem, mas tomava várias pressões e ele realmente se destacou muito, defendeu muito bem e depois ele teve uma troca de clube ali, saiu do Panathinaikos para ir para o Olympiacos, rivais, deixou realmente torcedores muito bravos, enfureceu todo mundo, mas teve uma carreira boa, se consolidou no Olympiacos até se aposentar aos 40 anos de idade e virou auxiliar técnico, treinador de categorias de base, atualmente está treinando o Sub-19 do Olympiacos, se preparando para quem sabe virar efetivamente o técnico em breve. Giorgas Seitaridis. O lateral direito desse time da Grécia rodou bastante depois dessa campanha da Eurocopa, foi para o Porto, depois foi para o Dinamo Moscou da Rússia, depois foi para o Atlético de Madrid da Espanha e voltou para a Grécia, se aposentou em 2013 e aí quis ter uma vida mais tranquila, sem ficar mudando tanto de país, sem ficar com atividades muito agitadas e virou dono de um restaurante lá na Grécia. Traianos Delas. O zagueirão grego fez ao todo na carreira 53 jogos pela seleção e marcou apenas um gol. E um grande gol, que foi aquele da prorrogação contra a seleção da República Tcheca. Ele conseguiu ser decisivo e realmente se tornou um ídolo, entrou para a história. Ele estava na Roma, ele jogou pela Roma, aí foi para o AEK de Atenas, chegou a sair por um período para o futebol do Chipre, voltou para o AEK Atenas, se aposentou por lá em 2013. O time teve problemas, faliu, foi para as últimas divisões da Grécia, mas ele assumiu como treinador e resgatou o time, comandando a equipe de volta para a primeira divisão. Depois acabou sendo demitido, fez mais 2 trabalhos como técnico em times menores da Grécia e atualmente está sem clube. Michalis Kapsis. O outro zagueirão dessa seleção da Grécia virou um verdadeiro andarilho da bola, começou a rodar por vários times depois desse sucesso na seleção da Grécia. Ele jogou, por exemplo, aí pelo Bordeaux da França, pelo Olympiacos da Grécia, pelo Apoel do Chipre, pelo Lavadiakos também da Grécia e pelo Piraeus também da Grécia e sempre ficou no máximo 2 temporadas nesses times, se aposentou em 2012 e atualmente ele é bombeiro lá na cidade de Neopereamos, ele é bombeiro, fugiu do futebol e foi para uma vida aí um pouquinho mais arriscada. Takis Fissas. O lateral esquerdo da seleção da Grécia sabia como era jogar em Portugal, atuava pelo Benfica, era um dos poucos conhecidos ali da torcida de Portugal e depois ele surpreendeu saindo para o Hearts da Escócia. E aí voltou para o futebol grego, jogou pelo Panathinaikos e se aposentou por lá. Inclusive virou dirigente do Panathinaikos, também trabalhou na seleção da Grécia nas Copas de 2010 e 2014 como auxiliar, aí voltou a trabalhar como dirigente do Panathinaikos e chegou a se arriscar na política também, foi candidato em 2019. Kostas Katsouranis. Um dos nomes mais conhecidos dessa seleção da Grécia, jogou pelo Benfica depois da Eurocopa e logo voltou para a Grécia, jogou por clubes ali importantes, jogou pelo Panathinaikos, pelo PAOK, jogou Copas do Mundo pela seleção da Grécia, inclusive na Copa de 2014 ele foi expulso numa partida contra o Japão lá na Arena das Dunas, pouco depois se aposentou em 2015 e aí voltou para o clube em que o revelou para ser dirigente, ele virou dirigente do Panathinaikos, exatamente esse time que o revelou, e aí recentemente, em 2021, virou dirigente do Niki Volos, está trabalhando então em times menores da Grécia atualmente, o Katsouranis. Angelos Bassinas. Esse é o jogador que deu a assistência para o gol do título, ele cobrou o escanteio da finalização ali do Charisteas, que definiu a partida contra Portugal. Depois, em 2006, ele foi para o Mallorca da Espanha, chegou a voltar para o futebol grego, mas saiu novamente, foi para o Portsmouth da Inglaterra, depois foi para um time menor da França e se aposentou em 2010. Depois que se aposentou, a última informação que encontramos dele é que ele trabalhou como auxiliar técnico na seleção da Grécia entre 2018 e 2019.
Você tem como apoiar o crescimento do Última Divisão. Conheça o nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse. Tem o link aqui na descrição. Acesse, tem vários benefícios para você. Então você pode ajudar o Última Divisão a crescer e ainda receber benefícios por isso. Conheça. Theodoros Zagorakis. Esse era o capitão da seleção grega, inclusive recebeu o prêmio de melhor jogador da Eurocopa de 2004, mas depois não obteve tanto sucesso assim. Ele foi para o Bologna, até ganhou muita moral, foi chamado lá de Bádio grego, mas não deu tão certo porque o time foi rebaixado. O Bologna foi rebaixado com ele no elenco. Depois ele chegou aí para o PAOK da Grécia, o clube teve muitos problemas financeiros enquanto ele era jogador. E aí ele se aposentou em 2008, mas virou dirigente e aí sim deu muito certo porque ele conseguiu reestruturar o time, conseguiu levantar o time novamente para voltar a ser uma das principais equipes ali da Grécia e depois ele saiu para virar político. Então conseguiu dar certo no futebol ali como dirigente e aí resolveu virar político, já foi eleito eurodeputado no Parlamento Europeu 2 vezes. Angelos Charisteas. O autor do gol decisivo do título da Grécia é aquele típico jogador que se destaca na seleção, mas não consegue se firmar muito por clubes. Ele passou por vários times, estava no Werder Bremen na época do título, saiu para o Ajax, depois voltou para a Alemanha, jogou pelo Nuremberg, pelo Bayer Leverkusen, voltou para a Holanda, defendeu o Feyenoord, jogou na França pelo Avignon, também defendeu o Schalke 04, também defendeu um time grego, chegou a voltar para o futebol grego e se aposentou em 2013 pelo futebol lá no time da Arábia Saudita, no Al Nassr da Arábia Saudita. Depois que se aposentou, ele chegou a atuar um pouco no futebol como diretor de futebol do Aris Tessalônica, clube que o revelou para o futebol, mas atualmente está tranquilo, dono de um café em Amsterdã, está curtindo a vida um pouco longe do futebol. Stelios Giannakopoulos. Esse é um dos poucos jogadores daquela seleção que conseguiu criar uma identificação com um clube fora da Grécia. Ele teve uma identificação muito forte com o Bolton, clube que hoje não está bem, clube inglês que hoje não está bem, está nas divisões de acesso da Inglaterra, mas é um time que na época estava bem, ele foi um dos destaques e depois chegou a sair por uma temporada para o Hull City, depois voltou para a Grécia e logo se aposentou em 2010. Na sequência, virou auxiliar técnico, diretor de futebol, chegou a passar pela seleção grega ali como auxiliar, mas atualmente está sem clube. Zisis Vrizas. O Vrizas fez apenas um gol pela seleção grega durante a campanha da Eurocopa de 2004, mas deu muito trabalho ali para os defensores, era aquele centroavante que dava muito trabalho para a defesa adversária e não teve uma carreira muito longa depois daquilo, se aposentou em 2008, chegou a jogar pelo Celta, pelo Torino, voltou para o futebol grego e aí se aposentou em 2008, virou diretor de futebol e depois presidente do PAOK e também fez um trabalho pelo Veren, um time menor da Grécia. Stilianos Venetidis. Agora falando de reservas, esse reserva da lateral esquerda jogou 3 partidas na Euro, disputou a final, mas ficou apenas no futebol grego mesmo, atuou em times inclusive menores ali da Grécia, se aposentou em 2012 e atualmente é auxiliar técnico do Panathinaikos. Dimitris Papadopoulos. Esse atacante era o caçula daquela seleção, tinha apenas 22 anos, inclusive disputou a Olimpíada também naquele mesmo ano de 2004, era visto como uma promessa, mas se destacou mais no futebol grego mesmo, ficou no Panathinaikos até 2008, jogou bastante pela seleção grega, rodou um pouco ali por times de outros países da Europa, jogou no Lecce da Itália, no Celta da Espanha, no Dinamo Zagreb da Croácia e depois se aposentou recentemente no futebol grego. Otto Rehagel. É claro que o técnico da seleção da Grécia ganhou muita moral, afinal levou um time muito limitado para um grande título, então o Otto realmente ganhou muita moral. Dizem que recebeu até convite para treinar a seleção da Alemanha, ele é alemão, mas teria recusado e depois não conseguiu muito sucesso na Grécia. Ficou na seleção grega, mas não classificou para a Copa de 2006, foi eliminado precocemente na Euro de 2008 e na Copa de 2010, e aí treinou apenas mais um clube, o Hertha Berlim, não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe, isso em 2012, e então se aposentou. Ainda é tratado com muito respeito, é claro,
virou até documentário, que foca exatamente no trabalho dele na seleção da Grécia. E aí, amigo alternativo, o que você lembra dessa seleção da Grécia? Lembrava de todos esses jogadores? Qual te marcou mais? Também deixe seu comentário, como eu pedi no começo, falando sobre qual foi a maior zebra do século XXI. Foi essa Grécia na Euro de 2004? Foi o Leicester? Foi alguma zebra aqui do futebol brasileiro? Temos várias para lembrar. Recomendo novamente o vídeo que fizemos sobre as zebras de 2004, que realmente foi um ano espetacular para o futebol alternativo. Também não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Tudo isso ajuda muito o Última Divisão a crescer. Acompanhe a gente nas redes sociais e vamos fortalecendo sempre o futebol alternativo. É isso, amigos. Até a próxima.